Bom, então vamos só retomar aqui. Então a gente passou nessas aulas todas iniciais trabalhando o setor de bósons vetoriais, o setor de leptons, né, e o setor de Higgs. Agora a gente precisa introduzir as interações fracas com os quarks, porque dentro do setor leptônico a gente sabe que, por exemplo, esse decaimento aqui é um decaimento puramente leptônico, mu, que vai no elétron, antineutrino do elétron e neutrino do mu. Então, isso aqui é um decaimento fraco, né, puramente leptônico. Mas o decaimento fraco por excelência, né, que é o decaimento beta, né, é o decaimento do nêutron, do próton, no elétron e no antineutrino do elétron, que, em termos de quarks, né, é o decaimento do quark D, decaindo no quark U, no elétron e no antineutrino do elétron. Então, a gente precisa, claro, né, introduzir os quarks, porque os decaimentos beta-nucleares são os decaimentos mais importantes. Então, vamos introduzir o setor de quarks. Hoje, a gente sabe que nós temos 3 famílias, mas vamos imaginar, quer dizer, nos tempos iniciais, né, quando a teoria foi proposta na década de 60, só havia o quark U, o quark D e o quark S. Quer dizer, até mesmo a teoria foi prevista antes da descoberta dos quarks. Os quarks foram descobertos, assim, realmente efetivada a descoberta só em 69. E a teoria eletrofraca, ela foi construída até 67. Hoje a gente tem as 3 famílias de quarks, né? Quer dizer, temos o quark U com o quark D, o quark C com o quark S e o quark T com o quark B. Até para acertar a notação, nós vamos fazer o seguinte: cada família vai ser rotulada por um certo índice. Mas vamos fazer o seguinte: o quark superior, quer dizer, o quark superior pode ser U, C e T. São os quarks que têm carga 2/3, 2/3 e 2/3. E os quarks inferiores, D, S, B, carga menos 1/3, menos 1/3, menos 1/3. Vamos designar essas 3 famílias, né, de uma forma genérica por uma notação única. Vamos chamar o quark superior, né, chamar de P. Não é próton, não, é o quark superior. E o quark inferior, chamar de N. Eu gosto dessa notação, é a notação do Cheng Li. Então, quer dizer, o P aí pode representar o U, C e o T, né? Quer dizer, o P ele vai estar representando tanto o U, quanto o C, quanto o T. E o quark N inferior vai estar representando o D, o S e o B. E a gente pode colocar, claro, para representar as famílias, né, um índice interno. Então, a gente vai colocar, por exemplo, PI, NI. Então, esse índice I aqui vai de 1 a 3. Então, é um índice, né, de família. Vou colocar assim, índice de família. Claro, a gente está só introduzindo, né, a interação fraca dos quarks. Claro que os quarks têm interação forte, obviamente, interação eletromagnética. Então, a gente poderia pensar que se a gente estivesse introduzindo a interação forte, a gente teria que colocar um outro índice aqui para indicar a cor. Né? Mas a gente não está, quer dizer, a interação fraca, ela não atua na cor, então ela não mexe na cor do quark. Então, normalmente, quer dizer, o quark, né, a gente deve representar, né, por. Claro, ele é um índice, ele tem um índice espinorial, então ele é um espinor. Então, esse índice aqui é espaço-temporal, é índice espinorial. Depois, o quark pode ser de uma família. Então, vamos dizer, a família 1, 2 e 3. Dentro dessa família, ele pode ser o quark up ou o quark down. Aí eu poderia colocar um outro índice aqui, que é um índice A. Para dizer, botar assim, vamos botar assim, um índice I grande. Então, aqui vai, isso aqui é, o índice I designa a família, 1, 2, 3. Esse índice aqui designa se é up ou down. E depois colocar o índice de cor, que é o índice que vai de 1 até 3. Quer dizer, o quark, em princípio, né, quer dizer, então teria alfa, é o índice espinorial. O I é o índice de família, é o flavor.
o I grande vai designar, vamos dizer assim, o espinho isotópico. Então, é o quark. É o quark que tem espinho isotópico mais meio ou menos meio. Quer dizer, vai designar, né, o quark dentro da família. Né, quer dizer, o quark dentro da família. Quer dizer, então, espinho isotópico. Quer dizer, especifica dentro da família. E depois, o índice A, que é o índice de cor. Então, seria... Aqui, nós não estamos colocando a cor. Estamos omitindo também o índice espinorial. O índice espinorial está implícito, é spin meio. Então, são férmions, vamos dizer, chamar férmions de Dirac. Então, estou omitindo. E esse índice aqui, também eu estou omitindo. Eu transformei esse índice I em P e N. Se for o quark superior, é o P. Se for o quark inferior, é o N. Então a gente está suprimindo. Então, a gente está só colocando esse índice aqui para designar a família. Mas está implícito, claro, que o quark tem cor. Na nossa interação aqui, nós não estamos falando da QCD. Nós estamos falando do SO3 de cor. Então, a interação fraca, ela mexe na família. Ela faz o quark D, por exemplo, decair no quark U. O quark C decai no quark S, o quark T pode decair no B, como também pode decair no U. Né? Mas automaticamente, quer dizer, a interação fraca, ela é uma interação que atua no flavor. Né? Isso é uma coisa importante da gente levar em conta, que é uma interação que é diferente das demais. Quer dizer, a interação fraca, né, ela, vamos dizer assim, ela altera o flavor, o sabor. Tá aqui o flavor ou a família, né? Ela altera o flavor, né? Vamos dizer assim. Então, o quark, ela mexe no sabor do quark, né? Aqui é melhor até falar o seguinte, né? É melhor até a gente falar num índice de família, não. De flavor, não. Falar de família. Família 1, família 2, família 3. O espinho isotópico, né? Quer dizer, esses dois índices juntos é que vão designar o flavor. Quer dizer, o I pequeno designa a família. E o I grande a posição dentro da família. Então, esses dois índices aqui é que vão nos formar o que a gente chama de flavor. Porque o cara pode estar na família 1 e no flavor 1. Então, é o quark U. Se ele estiver na família 1 e no flavor 2, ele é o quark D. Se ele estiver na família 2, no flavor 1, ele é o quark C. Se ele estiver na família 2, no flavor 2, ele é o quark S. Família 3, flavor 1 é T, família 3, flavor 2 é o B. Então, esses dois índices aqui designam o flavor. E a interação fraca, ela altera justamente o sabor. Ela altera o flavor, porque o quark, ele muda de características. Quer dizer, o quark T pode decair num quark C, por exemplo. O quark T decai num quark B. Então, você muda a natureza da partícula. Quer dizer, a interação fraca, ela altera a natureza da partícula. A mesma coisa na interação, na natureza da partícula. Quer dizer, do ponto de vista, nós já vimos, né, no próprio setor de leptons, nós vimos isso. A corrente que se formava, por exemplo, o elétron left, quer dizer, o lepton left, vamos colocar assim, um lepton left, formando uma corrente com o neutrino daquele lepton, também left. E isso aqui interagindo, por exemplo, com o W-Mi-. Então, a gente tinha esse tipo de corrente aqui. Então, o quark, então é como a gente tem uma transição do neutrino para o elétron, do elétron para o neutrino, do elétron, né? E aqui trocando o W. Então, quer dizer, você tem uma mudança de sabor. Quer dizer, dentro do setor leptônico, né, a interação, quer dizer, dentro dessa visão de Young-Mills, né, a corrente leptônica, ela está trocando de sabor, quer dizer, eu estou passando do lepton carregado para o neutrino. Então, quer dizer, vamos dizer, é como se eu tivesse um neutrino, ele absorve um W- e se torna
um elétron. Então isso que é característica bem marcante da interação fraca, ela altera a natureza da partícula, né? Quer dizer, a gente tinha isso aqui, vou botar aqui, o lepton left, gama mi, aí aqui o neutrino daquele lepton, quiralidade left, interagindo com o W menos mi. Então essa corrente aqui está mostrando claramente, eu posso chegar... Poderia dizer que essa interação fraca, você está dizendo que troca a natureza da partícula. Sim. Mas dá para especificar que troca a natureza eletromagnética da partícula? Ela troca a natureza eletromagnética, porque ela passa de uma partícula de carga zero para uma partícula de carga negativa. Por exemplo, eu posso ter o seguinte, eu posso ter aqui esse neutrino, e aqui o neutrino do lepton, e aqui eu vou chegar ao lepton. E aqui, por exemplo, se eu tiver um W menos aqui. Então, o neutrino é neutro, ele vai absorver um W menos e vai se tornar um lepton carregado, vai se tornar, por exemplo, um elétron, digamos assim. Então, esse vértice aqui, né, ele é o vértice, depois da interação fraca, esse aqui é um vértice fraco, então esse vértice aqui, ele está mudando a natureza eletromagnética da partícula. Quer dizer, essa é o que acontece com a interação fraca. Isso não acontece, por exemplo, com a cor, na QCD. Quer dizer, na QCD, quer dizer, você tem o quark, quer dizer, aqui também, vamos só colocar para a gente, aqui seria, se eu tivesse, por exemplo, o quark U, tá assim, eu tenho o quark U, vamos colocar assim, peraí, isso. Quando eu fizer, a gente vai colocar o quark U e o quark D no mesmo doublet, né? Então a gente vai ter, por exemplo, né, essa interação, o quark U, left, gama mi, quark D, left. Então, por exemplo, esse quark aqui tem carga menos 1/3. O U tem carga menos 2/3. Quer dizer, o U tem carga 2/3, mas o U barra tem carga menos 2/3. Então, menos 1/3, menos 2/3. Então, esse aqui vai interagir com um W mi mais. Então, é como se fosse assim, tem um quark D, vou dizer assim, um quark D, que tem carga menos 1/3. Ele pode, vamos dizer assim, o quark D, ele se transforma no quark U, absorvendo aqui um W mais. Então, 1 menos 1/3 dá 2/3. Então, o quark muda de sabor na interação fraca, o que não acontece na interação com gluon. Quer dizer, na QCD, né, a interação mantém a família mantém o índice de família. Então, o quark I, então, o quark que vai estar... Então, vamos dizer assim, o quark da família I, da família 1, 2 ou 3, e no sabor 1 ou 2. Quer dizer, pode ser um quark de baixo ou um quark de cima. E aí ele tem uma cor, alfa, uma cor aqui A. Então, esse quark aqui, a corrente, vamos colocar assim, a interação forte, né? Ela vai manter o I, vai manter o I grande, mas vai trocar a cor. E aí aqui eu vou ter essa interação, vamos dizer assim, com um gluon, vamos chamar o gluon G, né? Então aqui eu vou ter, vamos chamar aqui o gluon, deixa eu botar aqui, vou apagar isso aqui, vou botar aqui. Aí aqui eu vou ter o gluon, vamos chamar o gluon de G, mi, e aqui eu vou ter a matriz de cor, lambda, opa, botar aqui a matriz, ela vai ser lambda AB. Eu vou ter, botar aqui a matriz aqui, peraí, melhor botar assim. Então, deixa eu apagar aqui, para ficar direitinho aqui. Botar. Então, a gente vai ter o quark da família I, 1, 2, 3, e no sabor I, que pode ser U ou D, né? E aqui a cor, A. Aí aqui a gente vai ter gama mi. Aí aqui a gente vai ter a matriz, vamos chamar assim a matriz G-alfa. Vou chamar essa matriz aqui de lambda alfa. Não, mas alfa é o índice dali. Vamos chamar de lambda A grande, que é o índice de SO3, de cor.
Aí aqui, elemento AB. Aí aqui nós vamos ter o quark. Não mudou o sabor permanece o mesmo, ele mudou apenas a cor. E aqui ele vai estar interagindo com o gluon G, Mi, A. Então essa aqui é a interação da QCD. Na QCD, quer dizer, o gluon, ele vai fazer, quer dizer, porque esse gluon aqui dá, vamos dizer, o gluon 1, 2, vai de 1 a 8, quer dizer, um dos 8 gluons, ele vai promover essa mudança de cor. Quer dizer, a interação forte, a interação da QCD, da cromodinâmica quântica, ela não vai mudar no sabor. Quer dizer, o quark, se ele é quark U, ele continua U, ele apenas muda a cor. Se é quark T, ele continua T, ele apenas muda a cor. Quem vai mudar a qualidade do quark é a interação fraca. A interação eletromagnética também, ela não mexe nada. Então, por exemplo, na interação eletromagnética, eu teria o quark da família, quer dizer, o quark aqui, com esse sabor, com essa cor, aí aqui a matriz gama, aí aqui o quark com o mesmo sabor e com a mesma cor, interagindo com o fóton. Então, o fóton, ele não mexe nada, ele é quark U, continua U, é quark D, continua D, e não mexe na cor. Então, o quark, a interação eletromagnética, ela não mexe nem no flavor, nem na cor. A interação forte. E nem na carga, exatamente. Se ela não mexe no sabor, ela não mexe na carga. Ela vai deixar quark U é U, quark D é D, quer dizer, ele troca, ele absorve, emite fótons, sem alterar a sua natureza. Ele só troca fóton, mas ele não mexe na carga elétrica, não mexe na família, não mexe em nada. A interação forte, ela mexe na cor, mas não mexe no flavor. E a interação fraca, ela vai, justamente, vamos colocar que se for a interação fraca, ela não vai mexer, ela vai mexer aqui, por exemplo, né? Aqui. Por exemplo, então a interação fraca, ela pode fazer isso. Ela mexe no flavor, eu vou poder ter o quark P, por exemplo, da família 1, 2, 3, quer dizer, o quark superior da família 1, 2 ou 3, na sua cor a matriz gama Mi, aí ele vai, vou botar assim, aí vai descer para o quark, por exemplo, pode virar o quark N, né, um quark N pode ser da mesma família, e aí aqui vai manter a cor e vai trocar, por exemplo, um W menos. Então, esse carga aqui tem cara menos 1/3, né? Então, aqui vai ter carga menos 2/3, com menos, então aqui é W mais. Pode ir para outra família, né? Pode. Aqui, nessa interação, não, quem faz a troca de família, quer dizer, vamos ver já, a interação dos Ws, né, quer dizer, os bósons vetoriais, eles não mexem na família. Quem vai mexer na família vai ser o Higgs. O Higgs é que vai fazer a conexão entre as 3 famílias diferentes. O W não, o W ele vai simplesmente manter, quer dizer, você vai trocar quark daqui com quark daqui, um quark de cima com um quark de baixo, mas na mesma família aí, vamos ver isso agora. Daqui a pouco eu vou, então depois que a gente fizer, a gente vai resumir tudo isso. Eu só estou adiantando, que só um instantinho só, adiantando que o quark ele tem vários atributos. O spin, aqui é o flavor, quer dizer, a família e a posição dentro da família, que vai dizer se ele tem carga 2/3 ou menos 1/3, e a cor. E cada interação, então, quer dizer, quando eu digo a família, quer dizer, quando eu digo o sabor, eu digo se é o quark U, se é o quark D, quer dizer, qual é o quark? Eu estou dando automaticamente a carga, então eu estou dando automaticamente a interação eletromagnética. A cor, isso aqui vai ser só na QCD, e quem vai mexer no flavor, né, quer dizer, se é o de cima, se é o de baixo, ou se vai mexer até na família, é a interação fraca. Vamos colocar isso já. Depois eu vou resumir tudo isso de novo. Vamos ver o que o Dória colocou aqui. Então, vamos pensar. E o P já designa o de cima, pode ser U, C ou T, e o N designa o de baixo, pode ser D, S ou B. Então, isso aqui está designando
os quarks left-handed in doublet de SO2. Aqui são os singletes. Claro, esses quarks aqui são neutros sob SO2, né? Neutros sob SO2, mas com carga, com hipercarga. Com hipercarga não nula. Como exatamente no caso dos left. Quer dizer, o elétron left, ele tem carga left e vai ter também carga hipercarga. Quer dizer, esses quarks aqui, além de, quer dizer, eles são carregados sob SO2 e também com hipercarga não nula. Então, esses quarks aqui, né, eles não são absolutamente neutros. Eles têm cargas das duas interações. Tem a carga SO2 e tem a carga, exatamente como era o caso do neutrino e do elétron. O neutrino e o elétron, eles estavam num dublete, o neutrino left e o elétron left estavam num dublete e ambos com carga SO2 e 1. Agora, o elétron right, não tem neutrino right no modelo padrão, o elétron right estava neutro sob SO2 e com hipercarga não nula. Então, vamos manter essa anotação, porque aí os quarks, né, eles aparecem, né, quer dizer, os dubletes, né, todos os quarks são massivos, então os quarks vão ter que ter parte left e parte right. No caso dos leptons, eu só teria neutrino left, elétron left e elétron right. Então, só isso aí que a gente tem. Então, e a gente designou também lá as famílias, quer dizer, a gente colocou, em vez de colocar o índice I, a gente colocava aquele índice lepton, né? A gente colocava aqui um certo lepton, left, com o seu, botava o neutrino associado àquele lepton na quiralidade left, e aquele lepton na quiralidade left. E aqui a gente colocava o lepton right. Aí esse L podia ser o elétron, o míon ou tal. Eu poderia ter feito a mesma coisa, eu poderia ter colocado aqui um I. Botava aqui um I e aqui um I, como eu estou fazendo aqui. E colocava aqui um I. Em vez de botar esse L aqui, colocava aqui um I. Então eu poderia estar dizendo I igual a 1 seria o elétron, I igual a 2 seria o muon, I igual a 3 seria o tal. Eu teria as três famílias leptônicas, né? E como aqui eu tenho as três famílias de quark, mas nós não optamos por isso. A gente tirava esse, não especificou, não explicitou o índice de família, colocava L. E aí dizia que esse L, quando eu tenho L, vai valer para o elétron, para o muon, para o tal. É isso que eu só mudei um pouquinho a notação aqui. Aqui nós estamos designando as três famílias, né? Então eu estou botando o índice de família explicitamente. Aqui eu não botei, vamos deixar assim. Então, nós vamos designar assim, para não precisar ficar escrevendo toda hora. P e N a gente coloca Q, quer dizer, a gente pode colocar assim. Então, eu poderia até também, quer dizer, colocar o QI left aqui, e poderia colocar isso, o quark, deixa eu ver se vai valer a pena, isso. Aqui eu poderia também fazer o seguinte, chamar esses dois aqui, vou botar assim. Chamar isso aqui do quark I na quiralidade right. Lembrando que esse QI right pode ser tanto o quark superior com carga 2/3, quanto o quark inferior com carga menos 1/3. Então, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos introduzir, então, agora, a derivada. Então, sabemos as cargas eletromagnéticas. E sabemos também os espinhos isotópicos, né? Quer dizer, esse cara aqui tem espinho isotópico mais meio, menos meio. 0 e 0. São singletes de SO2. Sei as cargas. Então, vamos usar Gell-Mann e Shijima. Vamos trazer o Gell-Mann e Shijima para os quarks. Então, o I3, né, que é o sigma sobre 2, mais Y sobre 2. Então, vamos fixar as cargas aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, o quark, então vamos dizer, a carga eletromagnética, então vamos pegar o I3, bom, I3 a gente sabe, vamos pegar o I, a gente vai precisar fixar os Y, né?
Então, quando a gente for fixar, né, o I3, quer dizer, a gente vai fazer a derivada, a gente vai precisar colocar as derivadas covariantes, então vai precisar especificar as cargas. Então a gente vai ter a derivada covariante, né, para os quarks que estão no dublete e as derivadas covariantes para os quarks que estão no singlete. Como eles vão ter cargas diferentes, a gente vai especificar de modo diferente. Então vamos especificar diferentemente. Vamos pegar a hipercarga, então, do dublete. Então a hipercarga, o dublete vai ter que ter a mesma hipercarga, né? Porque os dois membros do dublete, eles se distinguem por S e o 2, mas do ponto de vista do U1, esses caras aqui, eles têm que ter a mesma carga U1, porque se eles tivessem carga U1 diferente, eles estariam quebrando a simetria U1. Então, é claro que a simetria U1, a hipercarga U1 vai ser a mesma. Como aconteceu? O neutrino e o elétron tinham exatamente a mesma carga U1. Vamos ver a coisa aqui. A carga do quark superior é 2/3. O quark U. A hipercarga dele é 1/2. Desculpa, o spin isotópico dele é 1/2. O cara que está em cima é o quark U. E aí eu vou fixar a hipercarga dele. Então nós vamos ter aqui, vamos multiplicar tudo aqui por 2, né? Então isso aqui, ó, quark U, só para a gente ter ideia. O quark superior é o quark P. O quark superior left. Então, a carga dele, o quark superior tem carga sempre 2/3. O spin isotópico superior é 1/2. Então eu fixo a hipercarga. Vamos cancelar esse 2 daqui com esse 2 daqui e vamos botar um 4 aqui. Então, 4/3 menos 1 vai dar 1/3. Então, esse cara aqui, o superior, tem hipercarga igual a mais 1/3. Aí vamos pegar o inferior. Vou botar aqui. O inferior tem carga menos 1/3. 2/3 menos 1/3. A hipercarga do inferior, o spin isotópico do inferior é menos meio. Então, vamos fixar a hipercarga do inferior. Tá assim. Então, vamos lá. Vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar por 2, e aqui vai ficar o 2. Então, ó, do 1 menos 2/3 dá 1/3. Como tinha que ser, porque se esses dois caras estão num dublete de SO2, né, e esse dublete é neutro do ponto de vista do U1, então o 1 não vai poder distinguir entre eles. Os dois são a mesma coisa para o 1. Eles são diferentes dentro do SO2. SO2 1/2, SO2 menos 1/2, mas o mesmo. Então tá. O que já acontecia para o caso do elétron e do neutrino, né? Então a gente sabe qual é a hipercarga fraca, né, do setor para qualquer quark, qualquer família, para o dublete left. Então, para o dublete left, isso aqui vai valer mais 1/3. Agora vamos aplicar a Gelman-Nishijima para o quark superior P right. Então, é o quark superior, Gelman-Nishijima. A carga do quark superior é sempre 2/3. Agora, esse quark superior, quer dizer, quando ele está na quiralidade right, ele é singlete de SU2, então 0. Mais Y sobre 2. Então, a carga dele vai ser 4/3. A hipercarga fraca dele é 4/3. E aí, agora, vamos pegar a hipercarga fraca do quark inferior, na quiralidade right. Então, o quark inferior. O quark inferior tem carga menos 1/3. De novo, o quark right, ele é neutro segundo SO2. Então, aqui mais Y sobre 2. Então, esse aqui vai ter menos 2/3. Então, a gente fixou as hipercargas fracas. Por que eu preciso fixar? Por causa da derivada covariante. Então, a interação com o bóson YI. Bom, então a gente fixou, quer dizer, então a gente vai poder criar uma derivada covariante para os quarks, né, no dublete, e vai ter que criar duas derivadas covariantes, né, para o quark, para o P na quiralidade right e para o N na quiralidade right.
Então vamos voltar aqui para a gente agora formar, escrever corretamente as derivadas covariantes, sabendo já todos os números quânticos, segundo SO2 e o 1. Então vamos lá, derivada covariante então do dublete. Vai ficar igual no caso do elétron do neutrino. Então, vamos dizer, a derivada covariante do dublete left, família I, né? Então vai ficar demi Q e left. Agora o dublete é um dublete de SO2. Então aqui a gente vai colocar I, G. Aí vamos colocar aqui o campo de gauge, B, Mi, A, sigma A sobre 2, e aí Q, I, left. E depois mais I, G', Y, Mi. Aí a hipercarga sobre 2, gerador aqui, e aqui o Q, I, left. Então isso aqui é a derivada covariante do dublete de quarks, né? Do dublete left. Lembrando então que esse Y aqui é 1/3. Então vai ficar 1/3, aqui vai ficar então 1/6. Então isso aqui, depois a gente vai substituir, isso aqui vai ficar 1/6. Então essa é a situação para o dublete. Aí agora vamos pegar aqui a derivada covariante do quark superior, família I na quiralidade right. Então isso aqui vai ser o quark right. Vai poder designar o U, o C ou o T de top. Então aqui nós vamos ter Demi, P e right. São singletes de SO2, então essa parte aqui não tem. Então agora eu venho para cá, mais I, G', campo de gauge, e aí agora a hipercarga, gerador da hipercarga, e o quark P e na quiralidade right. Essa hipercarga aqui é 4/3. Então aqui vai ficar 2/3. E agora o quark inferior. A mesma coisa, é singlete de SO2, e aí vai entrar direto aqui na parte carregada com a hipercarga. E aí, com a hipercarga dele, que vale menos 2/3, aqui vai ficar menos 1/3. Aquele ali é 4/3, fica 2/3, e aquele lá é 1/3, fica 1/6. Então, essas são as derivadas covariantes. Então, a gente está observando que esses bósons aqui, quer dizer, os bósons que estão aqui dentro, a gente já sabe quem são os bósons que estão aqui, W+, W-, né? E o B3. E aqui a gente vai ter o YM. Depois a gente vai combinar para formar o fóton e o Z0. Mas o que a gente está observando é que essa interação aqui, quer dizer, quando eu fizer essa derivada covariante que está aqui, ela não vai estar misturando as famílias, porque eu vou estar, quem vai ser o lagrangiano, então, cinético? Vai ser o Q, I, left barrado, I, gama, Mi, demi, Q, e left. Então, a interação, os bósons vetoriais estão todos aqui nessa derivada covariante, W+, W- e a mistura do fóton com Z0. Está tudo aqui. Então, ela não está misturando as famílias, como a gente está vendo. Se é o quark, ela vai misturar apenas o quark de cima com o quark de baixo, mas dentro da mesma família. Ela não vai misturar índice de família. A mesma coisa a gente vai depois escrever aqui. Depois vou botar isso aqui no lugar certinho. Vamos ter, então, o quark P, I, right, I, gama, Mi,
aí a derivada aqui do P. Então aqui só vai ter interação com o bóson abeliano. E depois a mesma coisa valendo para o I. Quer dizer, estou escrevendo as ações de Dirac para cada quiralidade separadamente. Então isso aqui depois nós vamos colocar em ordem, vão ser as ações tipo Dirac, as ações cinéticas dos quarks. Então a gente está vendo que as interações com os bósons, as interações de Young-Mills, né, que são as interações com os bósons intermediários, elas não misturam a família. Nós vamos ver depois que quem vai misturar as famílias vai ser o bóson de Higgs. Né? Depois a gente vai ver isso aqui. Experimentalmente é válido ou é uma postura teórica? Não, isso aqui experimentalmente é válido. A gente já sabe que as interações de Young-Mills, elas não vão estar misturando as famílias, não. Inclusive pela própria violação de CP fica claro isso. Depois nós vamos comentar isso lá, provavelmente na aula 16 ou 17, a violação de CP, que está justamente no setor de correntes carregadas. Então, vamos colocar assim. Então, isso aqui são, depois nós vamos colocar isso em ordem, são as ações. Então, o que a gente está observando é isso, né? Que cada família, separadamente, vai tendo as suas interações de Young-Mills. A família 1 com a família 1, a família 2 com a família 2, a família 3 com a família 3. Então, Young-Mills, os bósons intermediários, eles não vão estar misturando as famílias. Então, vamos colocar, então, deixa eu só acertar aqui. Não. Essas... Você depois puder dar um claro como é que aparece essa noção de família e por que 3 famílias? Tá, quer dizer, a noção de família, a gente já... Talvez tenha sido nas aulas iniciais, quando a gente falou, quer dizer, tudo começou quando a gente tinha, só vou recapitular rapidamente aqui, o que tinha o neutrino do elétron e o elétron. Quando se descobriu, o muon já tinha sido descoberto, lá em 1935, 36. Então tinha o elétron e o muon. Quando a gente chega em 56, aparece o neutrino do elétron. Em 62, aparece o neutrino do muon. Quer dizer, aí se perguntar, aparece um segundo neutrino. Será que esse neutrino que foi descoberto lá por Lederman e colaboradores em 62, ele não é o neutrino do elétron? Então, o que ficou claro foi o seguinte, o fato do muon não decair, quer dizer, esse decaimento eletromagnético aqui não acontece. Então, isso aqui separou, quer dizer, então quando o muon decai no elétron, no antineutrino do elétron e no neutrino do muon, quer dizer, o que ficou claro é que se o muon decaísse no elétron, a gente poderia ter esses dois neutrinos iguais. O que faz com que a gente distingua o neutrino do muon do neutrino do elétron é que esse decaimento aqui não acontece. Então, a supressão desse decaimento aqui, que separa bem o muon do elétron, separou o neutrino do muon do neutrino do elétron. Então, a gente vai entrando com essa ideia de famílias, quer dizer, as famílias vão aparecendo porque cada lepton carrega o seu neutrino. E aqui a mesma coisa foi acontecendo na interação quando os quarks foram descobertos, né? Quer dizer, já em 64 tinha a previsão, né, lá que pudesse haver o Charme. Depois tem um trabalho de Glashow, Heliopoulos e Mayani, que é aquele famoso Gene Mechanism, que é de 69. Então, 69 e 70 também se introduz, quer dizer, se percebe que deveria haver um quarto quark, que era o quark C. Quer dizer, a gente, em 69, né, com os experimentos lá do Deep Inelastic Scattering do Slack, ficou claro que eu tinha o I, D e tinha o S. Estava faltando o C. Então, lá na década de 60, quer dizer, teve uma primeira previsão feita por Cabibbo e depois confirmada naquele chamado mecanismo de Glashow, Heliopoulos e Mayani, de que deveria haver um quarto quark aqui, que seria o quark C, que finalmente é descoberto em 74. Então, os quarks também, eles foram se agrupando em famílias. Depois, em 72, Kobayashi e Maskawa prevêem a existência da terceira família, no trabalho deles de 72. E aí a terceira família aparece posteriormente. O quark B aparece em 78 e o quark T em 95. Então as famílias, elas foram também aparecendo, né, progressivamente. Mas assim, o que eu acho que é importante é que as primeiras famílias que foram identificadas, antes dos quarks serem sido até mesmo identificados, porque o trabalho dos quarks é de 64, o trabalho de Gell-Mann
e do Zweig é de 64. Então, quando se descobriu a segunda família de neutrinos, que foi a neutrino do muon, em 62, já apareciam, então, duas famílias leptônicas. Então, os quarks aparecem depois também em famílias, mas o conceito de família veio dos leptons. Veio do elétron com seu neutrino e do muon com seu neutrino. Bom, então, eu só queria marcar isso aqui, quer dizer, esse decaimento aqui do muon, decaindo no elétron e no gama, esse decaimento não acontece na QED. Não é esse decaimento é supresso. Então, do ponto de vista eletromagnético, esse decaimento não acontece. Então, o quark, realmente, as famílias não se misturam. Então, eu tenho as três famílias. Aí foi isso que fez com que o neutrino do muon fosse identificado como sendo diferente do neutrino do elétron. Agora, isso foi vamos dizer, fenomenologicamente. Isso. Agora, teoricamente, tem algum building block que distingua? Que diz, olha, vai ter família. Building blocks, quer dizer, não, em princípio não, porque, quer dizer, pelo menos dentro do modelo padrão, os leptons e os neutrinos não são compostos. Agora, segundo, né, a teoria de Salan e Compati, que é a ideia lá dos préons, e o trabalho de Dirac de 63, que mostra que, eventualmente, os leptons podem ser compostos, então, o conceito de família fica mais claro quando você introduz partículas mais fundamentais que vão compor, né, que vão se combinar para compor as famílias. Né? Mas dentro do modelo padrão, você não tem nenhum subsídio para dizer por que tem três... Quer dizer, os subsídios são fenomenológicos, você não consegue identificar as famílias. Né? Agora, dentro da formulação de Paty-Salan de 74, né, da teoria dos préons, que é vamos dizer assim, um aperfeiçoamento da ideia dos singletons de Dirac lá de 63, né, do trabalho do Dirac de 63, fica claro que realmente você pode ter building blocks mais fundamentais que vão dar origem às famílias. Quer dizer, o fato de existirem famílias leptônicas e famílias de quarks poderia ser o reflexo da existência de estruturas mais fundamentais, que seriam os préons, que se compõem para formar as diferentes famílias leptônicas e as diferentes famílias dos quarks. Poderia ser esse um pensamento. Acho que as famílias chamam os préons. As famílias poderiam ser um indício de préons, exatamente. Agora, tem alguma explicação de ter três famílias, aquelas coisas? Quer dizer, dentro dos cânones da teoria quântica de campos, né, o modelo fica livre de anomalias. Quer dizer, se houver, não é que seja três famílias, é que tem que haver o mesmo número de famílias leptônicas, tem que ser o mesmo número de famílias de quarks. Então, são duas famílias? Não, ou são três famílias. Agora, então as anomalias, elas indicam, quer dizer, para evitar anomalias, né, na teoria eletrofraca, eu tenho que ter o mesmo número de famílias leptônicas e de quarks. Então, mas não agora o fato de ter famílias, né, não significa, quer dizer, o fato de ter famílias não é justificado pela ausência de anomalia. O que a ausência de anomalia implica é que o número de famílias leptônicas tem que ser igual ao número de famílias de quark. Isso sim. Isso garante a ausência de anomalia, exatamente. Então vamos colocar aqui o que nós temos. Então vamos dizer assim, o lagrangiano. Trabalho Adler, Bell, Jaquiv, exatamente. Tem vários trabalhos de anomalias. Adler, Bell, Jaquiv, e também tem outros trabalhos de anomalias da década, assim, do início também. Tem o trabalho do Goldberg, Treiman. Tem uma lista, naquela lista que eu dei para vocês de evolução dos papers que evoluíram com a teoria quântica de campos, aparece a discussão das anomalias lá no final da década de 60. Mas o trabalho fundamental é Adler, Bell, Jaquiv. Tá? Então, o lagrangiano, vamos colocar assim, que acopla Yang-Mills com os quarks, então vai ser o lagrangiano das famílias, né, acopladas segundo Yang-Mills. Então vamos ter aqui o Q, então o dublete da família I, na quiralidade left, I, gama mi, demi, e I, left. Tá certo. Aqui a gente já acertou as hipercargas já.
Depois aqui, aqui a gente vai ter que distinguir. Então a gente vai ter aqui o quark superior da família I, na quiralidade right, e gama mi, dmi, quark superior na quiralidade right, e quark inferior na quiralidade right. Então, lembrar que dentro dessas derivadas covariantes, quer dizer, eu vou ter, nessas aqui só aparece o y, e nas de cima, aqui, nessa aqui, essa derivada covariante aqui, né, aparece o dublete. Então, aqui vai aparecer I, vem aquele termo IG, aí a nossa matriz de Yang-Mills, que vamos colocar já aqui, vamos ter aqui BM3, e aqui menos BM3. E aí aqui a gente tem BM1 menos IBM2, que eu chamo de raiz de 2, W mais. E aqui raiz de 2, W menos, Mi. Então, isso está aqui. Então, o que a gente vai ver, aí agora, o que a gente vai ver é que essas derivadas covariantes aqui, vão poder, já estão sendo, vou poder escrever depois o BM3 e o Y, aqui também tem YMI, claro, o YMI está aqui, com esse fator 1/6. O que eu estou dizendo é que aqui a gente já pode reescrever esse lagrangiano em termos de W+, W- e do fóton e do Z0. Então é só substituir o BM3 pelo cosseno de θ Zmi mais seno de θ fóton. E o YMI vai ser menos seno de θ Zmi mais cosseno de θ fóton. Que é o inverso do que a gente normalmente faz. A gente expressa o fóton como sendo cosseno de θ YMI mais seno de θ BM3, né? E o Zmi como sendo cosseno de θ BM3 menos seno de θ YMI. Então, é o inverso. Quer dizer, o que a gente tem aqui era aquilo, né? O que a gente normalmente tem é isso aqui. O fóton e o Z, a gente tem a matriz cosseno, seno, menos seno, cosseno, isso, dando Y e o B. Então, eu vou inverter isso agora. Então, vai ficar cosseno, menos seno, seno, cosseno, e aí atuando em AZ. Então, o Y é cosseno de θ, o Y é cosseno de θ A, menos seno de θ Z. E o B, então aqui vai ficar Y e B. Então, inverso, estou invertendo essa relação. E o B é seno de θ A, mais cosseno de θ Z. Então, só para lembrar, isso aí a gente já tínhamos feito várias vezes. Então, o que a gente pode fazer agora é já substituir esses campos ali. Então, vou fazer toda a redefinição, não, o rearranjamento. Eu vou substituir. Então, a gente vai vendo claramente aqui o seguinte, que as interações de gauge, elas não misturam as famílias. Então, aqui eu posso misturar o quark superior com o quark inferior da mesma família. Quer dizer, o W mais e o W menos vão estar fazendo isso. Eu posso estar pegando o quark U da família I. E aí, ele vai estar interagindo com o quark D da família I. E aqui a carga menos 1/3,
essa carga aqui vai ficar menos 2/3, então aqui vai ficar o WMi mais, que essa carga aqui é menos 1/3, essa é 2/3, vai ficar menos 2/3, porque está o barrado, então essa carga aqui é menos 1, essa carga aqui é mais 1. Então, as interações de gauge, elas vão ficar sempre dentro da mesma família, elas vão misturar o quark superior com o inferior, ou... Vou esperar um pouquinho, só para quem não é do Rio saber que hoje é o dia do Réveillon, então o pessoal do Rio já está começando a comemorar cedo. Então, agora, claro, eu vou ter as correntes neutras também, então a gente vai poder ter, né, o quark U interagindo com o quark U, interagindo com o fóton, e o quark U interagindo com o quark U, interagindo com o Z. Então, nós vamos ter as correntes neutras e as correntes carregadas dentro do setor de quarks. Mas o que é importante é isso, as interações de gauge, elas não fazem o mixing das famílias. As famílias não se misturam. Elas apenas mexem no de cima e no de baixo. Então, quer dizer, o que a gente está colocando é que o W mais e o W menos, eles efetuam a troca de carga. Quer dizer, o quark que tem uma quark U mistura com quark D, o quark C mistura com quark S e o quark T mistura com quark B. Mas os bósons vetoriais, eles não misturam os quarks das diferentes famílias. Então, vamos voltar então para o nosso... Vamos então fazer aquilo que nós fizemos anteriormente, que vai dar a mesma coisa. Nós já sabemos que depois da quebra de simetria, nós já estamos falando, já houve quebra de simetria, já houve uma decomposição da simetria por conta dessa redefinição de campos. Então, a gente vai poder agora escrever, vamos calcular as cargas Z, as cargas QZ de cada quark. Então, a gente já pode escrever o lagrangiano de quarks em termos das simetrias, né? Então, a gente agora vai reescrever, né? Vamos agora reescrever, ou vamos reescrever, vamos até botar o seguinte, Depois daqueles cursinhos, esses dois, vamos lá, então a gente vai, exatamente, a gente vai, vou fazer isso. Vamos reescrever, né? O lagrangiano de quarks em termos das derivadas covariantes, né? Um eletromagnético, um Z, daqui, quer dizer, dessas derivadas covariantes, a gente vai ter apenas a interação dos quarks com Z e com fóton, né? Quer dizer, em termos das derivadas covariantes e das interações com os bósons, quer dizer, com os bósons carregados. Que aí as interações com os bósons W mais menos, elas não vêm das derivadas covariantes. Então, vamos lembrar que, para nós, né, do ponto de vista depois da quebra de simetria, tudo fica em função dessas simetrias aí, mesmo que essa simetria Z não seja exata. Então, a gente vai ter que compor a derivada covariante para todos esses quarks, separadamente. O quark superior, o quark inferior do duplete, depois o quark N e o quarks inferior. Então, vamos lá. A derivada covariante, ela ficou assim. Dmi mais I E. Aí, aqui a carga eletromagnética. E aí, aqui o fóton. E depois, mais I G cosseno de θ. Aí, a carga Z. E aqui o Zmi. Então, as cargas eletromagnéticas nós sabemos todas. O que a gente vai precisar agora é tirar as cargas Z, né? Então, a carga Z para cada... Tá certo. Então, a carga Z, vamos lembrar dela, né? Carga Z aí 3 menos seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ
e o y sobre 2. Então, a gente vai ter que tirar a carga z para cada quark. Quer dizer, o quark P na forma left, o quark P na forma right, o quark N na forma left e o quark N na forma right. Então, a gente vamos calcular aqui. Então, vamos botar assim. O QZ do quark P, isso independe da família. P left, a carga Z do quark N left. Vamos separar aqui. Depois, a carga Z do quark P right e a carga Z do quark N right. Vamos colocar assim. Tá aqui. Porque aí com as cargas QZ, a gente vai estar formando todas as interações, tipo corrente neutra. Todas essas correntes aqui vão dar neutras. Agora, claro que a gente não tem só essas interações. O W+, e o W- vão sair daqui. Depois a gente vai introduzir as interações do W+ e do W-, porque elas não vêm de derivada covariante. Então vamos lá, vamos ver quem é a carga QZ. Quer dizer, no lado então, esquerdo você tem o S2 cross 1. Isso. E daí você reescreve ele em função dos isso. W. Isso. Então, o que a gente tem aqui é S, o 2 e o 1. Então, isso aqui. Isso aqui é o S, o 2 e o 1. Que é uma simetria manifesta em termos dos campos Bmi e Ymi. Quando a gente redefine os campos e vai trabalhar com os campos que a gente chama de campos físicos, que são W+, W-, Z0, Zmi e a Mi do fóton, aí a gente fica, na verdade, com essa simetria aqui. Mas como a gente já falou, essa simetria aqui é quebrada pelas massas. Vamos ver também como é que ficam as massas dos quarks. Isso aí teve a questão da quebra espontânea. Né? Isso, teve a quebra espontânea. Isso. E daí você vai trabalhar com Isso, a Mi isso, e G. isso, exatamente. Aqui já tem quebra espontânea. Aqui não, mas aqui sim. Aqui já tem a quebra espontânea da simetria. Porque agora eu estou trabalhando não mais com Bmi3, não mais com Ymi, mas com Zmi e com a Mi. Agora, o terceiro passo, primeiro discussão disso aqui. Isso. S2 cross 1. Aham. Vai ter quebra espontânea. Isso. O terceiro passo é a abelianização. Daí, nesse terceiro passo da abelianização, é um passo físico, ou é como se tal fosse. Eu peguei uma lagrangiana, depois dos dois primeiros passos, Sim. vi que ela Sim. tinha uma forma abeliana. Certo. E daí eu vou dar uma interpretação abeliana para ela. Simplesmente eu vou tentar ver o que significaria. Mas vamos dizer, essas aqui eu vou tirar as interações com os bósons físicos. Quer dizer, o lagrangiano, a teoria é equivalente, eu posso fazer tudo com Bm3 e com Ymi, só que eu não vou estar trabalhando com os campos físicos. É equivalente a eu trabalhar com a Mi e com o Zmi. Aí agora, com a quebra espontânea, ela está dizendo, se você quiser trabalhar com os campos físicos, você vai ter que trabalhar com a Mi e Zmi. Quer dizer, a quebra espontânea, ela te indica quem são os campos físicos. Mas você, se quiser, pode continuar a fazer tudo sem trabalhar com eles. Agora, a questão é, você vai ter um trabalho maior, porque você vai ter mais vértices. Então, quer dizer, agora, e também, na hora de você ler, se você falar, eu quero fazer um espalhamento Z0, Z0, ou eu quero olhar um decaimento de, por exemplo, ou quero ver uma aniquilação quark-antiquark em 2 fótons. Então, aí eu vou ter que trabalhar com os campos físicos. E as partículas físicas são o fóton e o Z0. Então, elas estão te indicando que você deve trabalhar com os campos físicos. Mas isso não impede que você faça os cálculos com a outra base de campo. Ok, mas a gente entende que a fase 1 e a fase 2 Sim. são físicas. Isso. Absolutamente física. Daí você acabou numa lagrangiana. Sim. Daí daí você diz, bom, agora tem uma preciosidade. Se é física ou não, vamos
Essa preciosidade é discutir em termos de abelhento. Sim. Isso. E daí, dentro dessa preciosidade, você estipula Isso. essa derivada covariante. Certo. Mas vamos dizer, essa terceira fase, vamos dizer, essa segunda fase como você botou, você diz, olha, não, ela é necessária porque na hora que você quiser fazer os pagamentos, você vai ter que fazer isso. Agora, a terceira fase, eu te pergunto, ela é uma preciosidade ou é uma necessidade física? Eu diria que é uma necessidade física. Eu diria que é uma necessidade física, é mais do que uma preciosidade. Ela é uma necessidade física porque você já sabe que os campos que são autovalores das massas são aqueles. Então, é melhor você já trabalhar com a base de campos físicos. Mas você, como eu estou dizendo, você poderia não fazer isso. Agora, como é que você descreveria um espalhamento, por exemplo, Z0, Z0, se você não estivesse trabalhando com a base física? Isso aí eu acho que eu entendo. É a primeira e a segunda Sim, fase. isso. Na terceira fase, quando você abelhanizou, Isso. e você diz, agora eu vou interpretar ela. Vou reescrever a teoria, isso. Isso aí, eu pergunto, é uma preciosidade? Não é. Ou na segunda fase? Não, isso aí é uma preciosidade, isso aí é uma preciosidade. Eu poderia não congregar tudo sob a forma de derivada covariante. Poderia ter tudo espalhado. Mas aí é muito, você vê que fica muito, quer dizer, aquilo tudo que está espalhado, a gente pode recolher dentro de uma derivada covariante. Você poderia deixar tudo espalhado. Mas aí você perderia um pouco até assim, a visão, a interpretação. Aí você vê aqueles termos, quer dizer, você poderia substituir tudo aqui e ficar com Z0, fóton, todo mundo espalhado aqui dentro. Você vai estar trabalhando. Acabou, aí acabou. Agora, você reescrever sob a forma de derivada covariante é você sistematizar. É uma questão, não digo que é uma preciosidade, mas é uma sistematização. Você vê que tudo se agrupa em derivada covariante. Tá? Mas então eu vou repetir o que você está falando. Eu poderia simplesmente substituir tudo que está aqui por W+, W-, Z0 e fóton. Poderia. E ficaria tudo espalhado. Mas o que a gente aprendeu anteriormente, tanto com o setor de bósons vetoriais quanto com o setor de leptons, é que a gente consegue arrumar esses termos que estão todos bagunçados, né? Todos dispersos, a gente consegue recolher em derivadas covariantes para descrever todas as interações neutras. E depois a parte de correntes carregadas que vão estar mexendo. Quer dizer, W+ e W- só vão sair daqui. Aqui é tudo neutro. Então, aqui a parte neutra, as interações neutras daqui, com os neutros daqui, com os neutros daqui, vão estar recolhidos nessas derivadas covariantes. E as interações carregadas vão aparecer aqui com W+ e W-. Então, vamos lá. Quem é a carga fraca? Bom, então aqui eu já sei. Aqui vai ficar demi, P, I, left. Aí o quark superior tem carga 2/3. Então aqui vai ficar mais I, a carga 2/3 do E, a Mi, PIL. Aí aqui, mais I, G, cosseno de θ. Aí vamos calcular a carga QZ. Então, a carga QZ, isso aqui é 1/2. Superior tem 1/2. Menos seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ, y sobre 2. Vamos lembrar aqui quem é o y, que eu já não me lembro mais. Então, por Gelman e Nishijima, a parte superior tem carga 2/3. Ela está no setor de isospin meio. E aqui mais y sobre 2. Então, o que a gente tinha feito? Tira esse 2, bota um 4 aqui. 4/3 menos 1 dá 1/3. Então, aqui vai ficar, esse y aqui é 1/3. Então, aqui vai ficar 1/6. Então, a carga QZ, aqui, né? Vamos deixar assim. Então, vai ficar aqui 1/2. Posso botar até 1/2 se quiser em evidência, né? Posso botar, mas é só uma questão de... Aí sim, é uma questão de só simplificação. Vai ficar 1/2, 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 3 cosseno ao quadrado de θ. Está aqui. 1/2 eu botei em evidência, então vai ficar 1 menos 1/3. Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Então, isso aqui é a carga QZ.
E aí tudo isso aqui, Zmi, P e left. Então, esse é esse termo. Então, esse termo aqui já vai deixar depois uma derivada, vai deixar uma ação de Dirac com essa derivada covariante. Vamos fazer agora a derivada covariante, vamos pegar agora o caso do quark inferior da família I. Então, o quark left inferior, N e left. Então, ele vai ter Dmi, N e left. O quark inferior, a carga eletromagnética dele é menos 1/3. Então, vai ficar menos I, 1/3 do E, a Mi, N e L. E aqui vai ficar mais I, G cosseno de θ. Então, vamos pegar agora a carga QZ do quark inferior left. Então, a carga dele, vamos ganhar uma Nishijima, a carga dele menos 1/3. O spin isotópico dele menos 1/2. E aqui o Y sobre 2. Então, vai cancelar, que vai ficar menos 2/3. Então, 1 menos 2/3 dá 1/3. Então, então a hipercarga, então vai ficar aqui, vai ficar, o I3 dele é menos meio, menos, aqui, então o I3 dele é menos 1/2. E aí agora, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, exatamente. E aí aqui dá 1/3. Então, 1/3 sobre 2, então vai ficar aqui 1/6. Então, tá certo, ele vai ficar menos 1/2, então eu vou botar 1/2 em evidência de novo, né? Isso dá 1/3, exatamente, vai ficar menos, aqui vai ficar então um global menos, ó, vai ficar menos, então eu vou botar esse menos aqui, menos, boto 1/2 em evidência, e aí vai ficar 1 mais seno ao quadrado de θ sobre 3 cosseno ao quadrado de θ, Zmi, N e L. Está aqui, deixa eu apagar isso aqui para não dar confusão. Então, esse aqui é o de cima, esse aqui é o de baixo. Então, a gente botou aqui as cargas corretas. Menos 1/2, né? E aqui ficou mais 1/3, fica menos, está certo. Vamos pegar agora a derivada covariante do P-right. Então, vai ficar Dmi, P e right. Então, vai ficar Dmi, P e right. Aí, a carga eletromagnética é 2/3, então vai ficar mais I, 2/3 de E, a Mi, P e right. Aí vai ficar mais I, G cosseno de θ. Então, agora vamos colocar a carga fraca. Vamos primeiro tirar Gelman e Nishijima, só para a gente lembrar. Então, 2/3, então o quark que está em cima é 2/3. É o quark P. Do ponto de vista do SO2, ele é right, então ele é 0. O I dele é 0. Mais Y sobre 2. Então, vai ficar 4/3. Então, a carga fraca dele vai ser o I3, que é 0, menos seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado y sobre 2. Né? Aqui fica o y sobre 2, que é 2/3. Então, vai ficar aqui mais IG, então vai ficar com o sinal menos, menos IG cosseno de θ, aí vai ficar aqui 2/3 do seno ao quadrado de θ sobre o cosseno ao quadrado de θ, Zmi, e aí o próton, o quark superior na quiralidade right.
E depois, o quark inferior na quiralidade right. Então, quark inferior, então vai ficar 2/3, dmi, perdão, N e R. A carga dele é menos 1/3, então menos I. Carga 1/3 é a mi, N e right. E aí agora mais I, G cosseno de θ. Então vamos tirar a carga fraca dele. Então, primeiro Gell-Mann-Nishijima para nos dar o Y. Então o quark que está lá embaixo, inferior, a carga dele é menos 1/3. Ele é right, então ele é 0, diz o spin. E é y sobre 2 de hipercarga. Então vai ficar menos, então y sobre 2 é menos 1/3. Então a carga fraca é I3, que é 0, menos seno ao quadrado, sobre cosseno ao quadrado, y sobre 2, que é menos 1/3. Então vai ficar mais 1/3. Então vai ficar aqui 1/3 do seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ, zmi, n e right. Então a gente colocou todas as interações neutras estão aqui. Lembrando o seguinte, se quiser, podemos escrever, lembrar que G é igual a E sobre seno de θ. Então, se quiser, se for necessário, a gente pode escrever esse G como E sobre seno de θ. E aí a gente trabalha só com E e θ. Aqui eu estou deixando esse G, mas é só lembrar que o G é E sobre seno de θ. Então, todas as interações neutras estão aqui. Então, quer dizer, o nosso lagrangiano, vamos colocar assim, o nosso lagrangiano de quarks, então o nosso lagrangiano de Yang-Mills com os quarks, está dando para ver aqui, né, Tchalka? Tá, dá para ver, né? Então, nós vamos ter o P I left barrado, I gama mi, dmi. Aqui, desculpa, aqui tem, bom, dmi P left, mais P I left agora, mais, tá, N I left barrado, I gama mi, dmi, N I left. Aí vamos ter aqui mais P I right barrado, I gama mi, dmi, P I right, e mais N I right barrado, I gama mi, dmi, N I right. Então aqui nós temos todas as interações dos quarks com o fóton e com o Z0. Claro que a parte do fóton, a gente vai ver que isso aqui se junta exatamente com isso aqui, de tal maneira que P left mais P right pode formar o quark superior. Então vai ficar, a interação eletromagnética, ela não distingue, né, entre o left e o right, mas a interação Z, ela distingue. O quark superior left e o quark superior right tem interações diferentes com o Z. Agora, temos que colocar aqui as interações com as correntes carregadas, que é o que vai sair daqui. Então, quando eu abrir essa derivada aqui, esse Wm+, vai estar atuando, quer dizer, quando eu colocar isso aqui, atuando no P e left, no N e left, então esse carinha aqui vai estar atuando no N. Então nós vamos ter esse I com esse I aqui, vai cancelar, então nós vamos ter o seguinte, vamos ter menos, aqui ó, vamos ter menos, aí aqui vai ficar o PI left barrado, PI left barrado, aí vamos ter G, então a constante de acoplamento aqui é G, então deixa eu apagar aqui, vai ficar menos G, P
I left barrado, gama mi, que é esse gama mi aqui, aí vai estar batendo no N e left, e aí aqui nós vamos ter o W mais mi. Então, essa corrente aqui, exatamente, tem menos 1, o mais 1 dá 0. Então, fica essa corrente. Lembrando que G é E sobre seno de θ. Então, é esse termo aqui. E depois, claro, o outro termo. Aí tem um raiz de 2 também, que eu estou esquecendo aqui. Então, é menos raiz de 2G. Vou botar aqui, menos raiz de 2G. E aqui o conjugado complexo disso. Menos raiz de 2G, aí aqui vai ficar, esse aqui vai ser o contrário, vai ser esse cara aqui batendo no P, então vai ficar N, I, left barrado, gama mi, P, I, left, e aí o W mais mi. Desculpa, o W menos mi. Isso. Então, aqui, nesse lagrangiano aqui, nós temos todas as interações de gauge. Então, as interações de gauge dos quarks estão aqui. Essas são, né? Tá certo. Então, a gente não esqueceu nada, porque aqui é só setor neutro, neutro, aqui nós temos o setor neutro e o setor carregado. Então, o que nós aprendemos até agora é que todo o setor neutro vem dessas derivadas covariantes e o setor carregado, ele é colocado à parte. Então, essas são as interações de gauge dos quarks. W+, W-, então W+, W- estão contemplados aqui. Então, de novo, recapitulando só uma coisa que o Dória disse no início. Recapitulando uma observação do Dória lá no início, que eu estou ressaltando aqui, é que as interações de gauge não misturam as famílias. Elas podem trocar de flavor dentro da mesma família. Então, vamos só escrever isso aqui. E depois, na próxima aula, a gente vai trabalhar as interações de Higgs, que é quando nós vamos misturar as diferentes famílias. Quer dizer, a gente vai trocar de flavor, mas dentro da mesma família. Quer dizer, as interações de gauge, né? Não misturam, não acoplam as diferentes famílias. Quer dizer, isso, né? Aqui, vamos dizer assim, né? Esses são as interações, as interações de gauge dos quarks, vamos chamar do seguinte aqui, dos quarks, vamos colocar assim, dos quarks, estados, é melhor depois precisar isso aqui, de gauge, vou já chamar a atenção para o que isso significa.
Então, aqui vamos modificar isso aqui, ó, dos quarks autoestados de gauge, quer dizer, estão todas, aqui eu esqueci de colocar, estão, melhorando a frase, então, as interações de gauge dos quarks autoestados de gauge estão todas incluídas em L Young Mills quarks, e não acoplam, tá assim, e não acoplam as diferentes famílias. Agora, as interações das correntes carregadas destes mesmos quarks acoplam os diferentes sabores, né, os dois diferentes sabores PI e NI dentro da mesma família. Então, aqui abre-se uma discussão importante, que eu chamei a atenção aí, os quarks autoestados de gauge. O que são os quarks autoestados de gauge? São os quarks que têm números quânticos bem definidos sobre as transformações de gauge. Eles têm números quânticos, o SO2 bem definido e hipercarga bem definida. São esses quarks que nós trabalhamos até agora. Então, com esses quarks que nós estamos trabalhando até agora, a gente está vendo que a gente não mistura as diferentes famílias. As correntes carregadas, o setor carregado, mistura, acopla o quark superior com o quark inferior, mas dentro da mesma família. Isso é fundamental. E, sobretudo, aqui, as interações das correntes carregadas. Porque depois essas mesmas interações das correntes carregadas, elas vão ter um papel importantíssimo na violação de CP, que nós vamos ver lá na frente. Bom, vou parar por aqui, mas vou chamar a atenção, vou deixar até o quadro assim como está, para a gente começar na próxima aula. O que eu estou dizendo com o quark autoestado de gauge é que depois vai aparecer uma novidade. O campo de Higgs, ele vai poder acoplar diferentes famílias. Vamos ver isso. Aí, com a quebra espontânea da simetria, a matriz de massa dos quarks, ela vai ter uma peculiaridade que a matriz de massa dos bósons de Gauge não tem e que a matriz de massa dos leptons não tem, que vai ser a mistura das famílias inferiores. Então, vamos ver depois esse mecanismo. Que, por exemplo, os quarks PI, então a gente está assim, PI left, NI left. Aí a gente vai ter os quarks PI right e os quarks NI right. Com a quebra espontânea da simetria e o mecanismo de Higgs, a gente vai ver que vai aparecer um fenômeno que vai introduzir no modelo uma matriz chamada matriz de Cabibbo, Kobayashi, Maskawa. Essa matriz aqui, devido à quebra espontânea da simetria, ela vai misturar os quarks inferiores. Vai ter uma matriz que vai misturar os quarks inferiores, ou seja, ela vai pegar os quarks N, que são os quarks inferiores das diferentes famílias. Então, ela vai pegar o quark D, o quark S e o quark B e vai realizar uma mistura. Ela vai misturar, quer dizer, eu vou poder, para os quarks inferiores, definir uma outra categoria de quarks, que são os chamados quarks físicos, né, que são os quarks que vão ter as massas bem definidas. Esses quarks físicos, que vão ter as massas bem definidas, eles vão misturar o D, esses três inferiores. E aí, com isso aqui, quando a gente redefinir esses campos aqui, esses N's, em função da matriz de Cabibbo, Kobayashi, Maskawa, vai aparecer aqui o seguinte, esse NI vai ter uma matriz aqui, vamos chamar matriz CKM, vou chamar até de matriz K, de Cabibbo, Kobayashi, Maskawa, NIJ, NJ. Então, aqui a gente vai definir, então, uma espécie de um novo quark, chamado de quark N-chapéu. Esses quarks aqui vão ser os quarks que vão ter massas bem definidas. E esses quarks vão ser
uma combinação. Então, eu vou poder escrever esses quarks N, vou inverter essa matriz, vou poder escrever esses quarks N em função desses quarks que são autoestados da matriz de massa, e não autoestados de Gauge. E aí, as interações das correntes carregadas, elas vão poder misturar as famílias. Então, a mistura de famílias vai aparecer aqui. Então, o meu quark U vai poder interagir com o novo quark D, com o novo quark S e com o novo quark B. Isso é uma discussão delicada que nós vamos fazer, mas, por enquanto, quer dizer, a esse ponto, se a gente não introduziu ainda os acoplamentos de Yukawa, não introduzimos ainda o setor de Higgs com os quarks, por enquanto é só o setor de Gauge dos quarks, tudo fica limpinho. Cada família interagindo dentro de si própria. Família 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. Mesmo que misture o quark superior com o quark inferior. Depois, quando a gente for observar a matriz de massa dos quarks, vai aparecer um mecanismo novo que vai misturar isso aqui. Vai trazer uma mistura de famílias aqui. Não aqui, porque aqui a coisa é diagonal. Vamos ver que vai aparecer uma matriz unitária, que é a chamada matriz de Kabib-Kobayashi-Maskawa, que vai misturar os 3 quarks inferiores. E aí essa interação aqui vai ter que ser reescrita em função dos chamados quarks físicos, que não são os quarks autoestados de Gauge. Então, a gente vai definir, como a mesma coisa que aconteceu com os bósons BM3 e YMI. A gente partiu de BM3 e YMI, mas aí a matriz de massa me obrigou a redefinir o ZMI e o fóton, em função do BM3 e do YMI. Aqui vai acontecer a mesma coisa, só que não vai mexer com os quarks de cima, vai mexer apenas com os quarks de baixo. E isso aí tem uma razão de ser que vem lá desde 64 com Kabibo, por isso que ela chama matriz de Kabib-Kobayashi-Maskawa, porque Kabibo introduziu a mistura dos quarks do quark D com o quark S, formando um novo quark, uma combinação linear desses 2 quarks, para levar em conta um fenômeno que era conhecido até o início da década de 60, que era a supressão das correntes neutras, mudando o flavor, mudando a estranheza. E aí, esse conceito depois é estendido por Kobayashi e Maskawa para as 3 famílias. Eles prevêem, inclusive, a 3ª família. Nós vamos ver isso, porque isso aqui está associado com a violação de CP. Bom, então, nós vamos ver na aula que vem, quando a gente introduzir o setor de Higgs em interação com os quarks, através dos acoplamentos de Yukawa, vai aparecer uma peculiaridade na matriz de massa e levando em conta o fenômeno de Kabibo, que mistura as famílias, mas só na parte inferior, isso vai me levar a uma redefinição de novos quarks, dos que são os quarks que não são mais autoestados de Gauge, mas que são autoestados de massa. Quem são os quarks físicos, aqueles medidos no laboratório? Os quarks físicos medidos no laboratório são aqueles depois da matriz de Kabibo-Kobayashi, mas não são esses. E daí quem são as famílias? Então, as famílias, a parte superior, ela mantém a identidade da família. E a parte inferior, quer dizer, a família, ela vai compartilhar, é como se você tivesse o seguinte, a primeira família, ela vai ter o quark U. Aí aqui embaixo eu vou ter uma combinação, vamos chamar assim, C1 quark D, mais C2 quark S, mais C3 quark B. Depois eu vou fazer a mesma coisa para o D. Por C. Aí aqui vai ter um C1' D, C2', C3' B. E depois eu vou ter o quark T, e aí aqui eu vou ter um C2', C2', C2'. Onde C1, C2, C3, C1', C2', C3', C1, 2 linhas, C2, 2 linhas, C3, 2 linhas, são elementos de uma matriz unitária, que é a matriz de Kabib-Kobayashi-Maskawa. Então, a família verdadeira vai ser o U, o C e o T, eles mantêm a estrutura de eles que, vamos dizer assim, eles que mantêm o lastro familiar, mas a parte de baixo vai ter uma mistura. Então, a família física é essa aqui. Se acasalou. Se acasalou. A família, vamos dizer assim, a família que depois houve o divórcio e aí todo mundo se mistura com todo mundo. É a família da balbúrdia,
Quer dizer, a família física é a família, vamos dizer, da balbúrdia. Mas isso vai ficar claro, esse é um mecanismo delicado, que só aparece nas interações fracas, por isso que as interações fracas são muito interessantes, elas obrigaram a teoria quântica de campos a assimilar novos conceitos, né, que é o conceito justamente de mudança de base de campos. Até então não era necessário. Né, a interação forte não muda a base de campo, a interação eletromagnética não muda a base de campo, mas a interação fraca muda. Ela me obrigou a passar do BMI3 e do YMI para o ZMI para o fóton, e ela vai me obrigar a passar dos quarks inferiores autoestados de gauge para quarks inferiores físicos. Isso vai introduzir uma mistura nas correntes carregadas que vai acomodar um fenômeno interessante, que é a violação de CP. Isso aí eu acho que é importante mencionar, só agora em caráter mesmo assim, de finalização de aula, que o trabalho de Kabibo, Kobayashi e Maskawa, quando eles identificaram esse fenômeno lá em 1972, no trabalho deles, ainda não havia terceira família, mas justamente para poder acomodar a violação de CP, que já era um fato conhecido desde o trabalho de Cronin e Fitch de 64, né? Cronin e Fitch mostraram que as interações fracas violam CP. A teoria de Salam-Glash-Weinberg, feita até 67, ela não tinha como violar CP. Aí, Kabibo, Kobayashi e Maskawa, eles, para poderem violar CP, eles preveem a terceira família de quarks. Eles falaram, olha, só com duas famílias não dá. Se eu tiver U e D. Na época, havia o S. Quando eles fizeram o trabalho, ainda não havia nem o C. E aí eles falaram, bom, mas já havia previsão do C, pelo mecanismo de Jim, trabalho de Kabibo, trabalho de Glash, Heliópolis, Maiani, eles já haviam previsto que devesse haver um quarto quark. Esse quarto quark é descoberto em 74, mas esse trabalho de Kabibo, de Kobayashi e Maskawa é de 72. Então, Kobayashi e Maskawa, eles falam, bom, vamos assumir, vamos supor que esse quark aqui realmente esteja faltando, que era o C. Aí eles preveem, bom, com isso aqui ainda não dá para colocar CP. Aí eles observaram o seguinte, eu só consigo introduzir violação de CP nas interações fracas se houver pelo menos mais uma família. Então eles preveem a terceira família, e aí por isso que a matriz se chama matriz de Kabibo, Kobayashi e Maskawa, porque Kabibo já tinha misturado essas duas famílias, mas isso não dá violação de CP. Aí o Kobayashi e Maskawa preveem, diz, não, tem que ter uma terceira família, porque a violação de CP é um indicativo disso. E aí eles constroem a matriz de CKM, que mistura esses três aqui de baixo e dá a violação de CP. Quer dizer, uma coisa importante da teoria de interações fracas é que um fato experimental aparentemente muito distante, né, da existência de famílias, quer dizer, inclusive o Cronin e Fitch obtêm violação de CP, não em quarks, não em termos de quarks, porque quando eles fazem esse trabalho em 64, não havia os quarks ainda, só havia previsão. O trabalho de Gell-Mann e de Zweig é de 64. Mas eles veem a violação de CP no setor daqueles kaons, do kaon K0 e K0 barrado. Eles dizem que, em termos de kaons, desses mesons aqui neutros, tem violação de CP. E aí o Kobayashi e Maskawa, fazendo a análise microscópica da teoria, depois que já tinha a teoria eletrofraca para o setor de quarks, eles falaram, esse fenômeno aqui só acontece se houver uma terceira família. E aí, essa terceira família, ela acomoda a violação de CP e ela faz essa mistura, ela amplia a mistura de quarks, D, S e B. Então, é interessante que a previsão da terceira família, ela se dá antes mesmo da descoberta do Sharp. Isso aqui é 74, aí o quark B é 78 e o quark T é só 95. Então, quer dizer, a força, vamos dizer assim, da teoria quântica de campos, da teoria de campos mesmo, né, na previsão de novas partículas através desse, vamos dizer assim, desse encaixe, né, desse match entre teoria e experimento. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar a introdução, introduzindo o Higgs no setor de quarks. Vou deixar o quadro assim que a gente aproveita, tá bom? Tá bom, tchau. Aí, pode ser amanhã é dia 1º, pode ser dia 2 de tarde. De 2 de tarde. De 2, porque 2 de manhã eu tenho compromisso. Mas 2 de tarde pode ser. Vamos fazer 2 às 4 da tarde? Assim? 4 da tarde? 4 às 6, pode ser. Dia 2 às 4 horas. Para mim é melhor também.